bem-vindos ao Pode Me Contar. E eu já quero começar agradecendo você, nossa audiência que está aqui com a gente toda quarta-feira. Se não se inscreveu no canal ainda, corre para se inscrever, ativa o sininho. E quero também agradecer os nossos parceiros, as pessoas que nos ajudam muito na realização destes episódios, na realização e manutenção desse podcast. Então, a gente quer agradecer os nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital FPS Studios, o melhor estúdio do Brasil. Muito obrigada por estar com a gente nessa jornada lá desde o início. São parceiros pioneiros e a gente agradece essa parceria. E hoje a gente está com um convidado super especial. Ele, inclusive, já esteve com a gente lá no episódio 9. Se você ainda não assistiu, volta lá para assistir, que vale a pena. Só que hoje ele veio falar da empresa dele, como foi prometido, inclusive lá no episódio 9, viu, gente? Tô de brincadeira, não. Então, nosso convidado, ele é CEO da New2, vice-presidente do Instituto Lumos, mentor da rede Enactus Brasil especializado em tecnologias emergentes para mercados de saúde. Sua empresa é a maior empresa de tecnologia dedicada à área de saúde da Bahia. Atuam no Brasil e na Europa, servindo hospitais, clínicas e startups de impacto no setor. Carlos Mafra, bem-vindo novamente ao Pode Me Contar. E fala pra gente. Prazer lhe receber aqui novamente. Igualmente. Como prometido, a gente cumpriu, então. Com certeza, né? Você está aqui hoje para falar da sua empresa. Sim. Conta pra gente. Não, perfeito. Quem é você, de onde você vem e o que é que você faz? Não, perfeito. É um prazer estar aqui novamente. Eu me apresentei no último podcast, no episódio 9, mas vou me apresentar novamente aqui, porque alguns contextos mudaram, né? Alguns cenários mudaram também. Estou aqui falando um pouquinho sobre a New2 também. Então, hoje, eu sou diretor executivo da New2 e sócio fundador. Também atuo no Instituto Lumos, que tem outra responsabilidade, outro foco. E também sou mentor da rede Enactus, que antes eu atuava como membro. Então, só para falar um pouquinho sobre as três áreas. A New2 hoje ela é focada em tecnologia e em saúde. A gente começou fazendo software sob demanda, só que acabou que a gente encontrou algumas demandas recorrentes, alguns problemas semelhantes entre os públicos que a gente atuava. E a gente está lançando um próprio produto agora, que vai sair no mês que vem, inclusive, focado em atendimento, focado em agendamento também, todo especializado na área de saúde e focado em realmente trazer um maior faturamento para as clínicas. Hoje, no Instituto Lumos, a gente tem outro foco, um pouquinho distante da New2 também, mas acaba que, como a carreira ela foi guiada por diversas circunstâncias, a gente acabou atuando em áreas diferentes. Hoje, o Instituto Lumos ele não pertence a mim, eu sou só vice-presidente mesmo, um dos fundadores. O Instituto Lumos ele é focado em mentoria para jovens, ele é focado em orientação de carreira. Então, lá no início, ele começou bem próximo à New2, mais ou menos no mesmo mês de fundação. Então, a gente observou que muitos jovens, inclusive da mesma idade que a gente, ou talvez um pouquinho mais novos, eles tinham muito problema em escolher onde é que eles iam atuar, escolher o que vão fazer da vida. Eles ficavam completamente perdidos. E com base nisso, a gente escolheu desenvolver uma metodologia completamente nova para orientar eles sobre o que eles iriam seguir. Por outro âmbito, também tem Enactus, que aqui no episódio 9 eu falei um pouquinho sobre como era a minha atuação. Hoje eu não sou mais membro da Enactus especificamente, hoje eu não sou um empreendedor atuante na Enactus Brasil, mas hoje eu me tornei mentor. Passei pelo processo seletivo da Enactus Brasil, hoje eu pertenço à rede e mentoro 3 times de regiões diferentes, de 3 regiões do Brasil diferentes também, áreas diferentes. E essa é só uma palhinha, né? Brevemente, o que eu faço hoje, o que eu estou sendo responsável por aí. E me fala como é que nasce a New2, como é que nasce a sua empresa. E vocês são pioneiros em Vitória da Conquista. Como é que nasce essa ideia? De qual dor foi que vocês tiraram surgiu, né? E fez nascer essa empresa? Perfeito. Eu vou começar um pouquinho pela minha trajetória, que eu acredito que é importante você ressaltar um pouquinho. Eu sou programador já tem mais de 8 anos praticamente, eu comecei bem novo. Criança, no caso. Criança praticamente. Para quem não sabe, eu tenho 21 anos hoje. Então, quando eu comecei a aprender programação, eu tinha mais ou menos 13 anos.
comecei com alguns cursos, comecei desenvolvendo coisa básica. Na época não tinha nem aqueles editores de código bonito, era mais bloco de notas mesmo, um negócio bem feio, bem antiquado. Hoje a gente já tem uma tecnologia um pouquinho mais avançada, mas é isso. Eu comecei inicialmente com programação, comecei oferecendo alguns serviços também na área de tecnologia, porém é isso. Quando você começa fazendo freelancer, começa fazendo esse tipo de serviço à torta e à direita, como eu comecei, você era um pouquinho distante de visão. Você não sabia muito bem para onde você iria, você só fazia serviço porque é uma coisa que você gostava. Então, eu diria que minha trajetória ela foi importante para a Newtwo por conta disso. Programador, inicialmente, depois eu entrei para a área de pesquisa completamente diferente e foi uma área de pesquisa voltada à saúde também. Então, quando eu entrei na área de pesquisa voltada para a saúde, eu já consegui observar muitos problemas que a região enfrentava. E a área, o setor especificamente de saúde, enfrentava também. E acabou que vários insights, pegando no ambiente, pegando na área que eu estava atuando, me proporcionaram a possibilidade de criar a Newtwo. Como, por exemplo, eu vou citar um histórico que aconteceu. Eu e com minha namorada, ela estava passando mal. Ela estava com a pressão baixíssima. A gente não sabia o que tinha acontecido, porque era a primeira vez que ela estava sentindo aquilo. A gente foi levar ela pro hospital, né? E acabou que a gente não conseguiu fazer com que ela fosse atendida. A gente chegou na recepção, o pessoal não sabia me dizer quanto tempo ia demorar para ela, que estava passando mal, para começar a ser atendida, qual era a posição dela na fila, não sabia nenhum desses detalhes gerenciais. Então aí que veio o primeiro insight da gente criar soluções voltadas para a de tecnologia. Porque às vezes a gente não tem essa informação, não é necessariamente porque a pessoa que está fazendo isso ela tem má intenção. Às vezes ela não sabe, às vezes ela não tem as ferramentas adequadas para gerenciar esse processo. E aí que veio o insight, a gente já atuava na área de programação, eu já atuava na área de programação, e eu decidi criar uma empresa focada nesse setor. Resolver soluções da área de saúde, resolver soluções focadas em clínicas, hospitais, consultórios, e com isso evitar esse tipo de problema também. E as grandes ideias, elas geralmente surgem justamente de dores que a gente passa, né? Ou que alguém nos passa. E aí, como é que você sente essa adesão das clínicas? Porque também é um trabalho de gestão. Sim, com Quando certeza. a gente pensa num programa, né, numa ferramenta, não vou nem falar no programa, mas quando a gente pensa numa ferramenta que ela visa facilitar o trabalho, a gente tem muita resistência. Sim, isso é verdade. E aí, como é que você enfrenta essas resistências, supera, né? E consegue hoje ser essa empresa pioneira que, inclusive, tem atuação fora do Brasil? Perfeito. Eu acho que é importante ressaltar que, embora a gente seja uma empresa de tecnologia, é muito delicado quando você se dirige a uma pessoa, no caso, pessoa jurídica, pessoa física, que não tem tanta adesão tecnológica, falando que você quer inovar no setor dela. É importante sempre quando você está nesse ramo, você entender a comunicação com a pessoa que você está falando, os benefícios claros, porque benefícios eles não são necessariamente o meio. A tecnologia é um meio. Então a gente entendeu claramente isso. Chegou na clínica e não falou que a gente ia oferecer um software para ele. Se a gente chegar e falar, nossa, você quer um sistema para melhorar seu atendimento? Ninguém vai querer. Por que eu quero um sistema? Eu já tenho um sistema aqui. Já tenho um sistema que atende tudo que eu quero. Não preciso de mais nada. Então a gente precisa saber como se comunicar. O público de medicina, que normalmente são donos de clínicas, eles não vêm com a graduação embutida de negócios. É importante sempre a gente ressaltar isso. E isso não é culpa deles. Então, o nosso papel realmente é analisar essa parte de negócios e conversar numa linguagem que eles sejam capazes de se comunicar com a gente também. A gente entender as dores que a gente está trabalhando, que a gente está falando com ele, que na maioria das vezes é excesso de trabalho. Muitas vezes, por falta de gerenciamento de tempo, gerenciamento de agenda, eles fazem muito mais trabalho do que eles deveriam. Às vezes, por um excesso de trabalho manualizado, eles perdem muitos clientes. Então, não preciso falar que eu vou desenvolver uma solução tecnológica. Eu falo que eu vou melhorar o fluxo de clientes dele. Eu falo que eu vou trazer mais clientes para ele e evitar com que ele perca. Eu falo que eu vou reduzir o gasto financeiro mensal dele. E com isso aumentar a margem de lucro, que é uma linguagem que ele já entende um pouquinho mais. Entende? Basicamente, essa é a comunicação. Então a gente tem que entender como se portar e como falar com eles. Principalmente porque tecnologia a gente ainda sabe que o pessoal tem muita resistência.
E porque, assim, muitas vezes as pessoas só enxergam a tecnologia pela perspectiva do software. Isso. Não entende que, inclusive, uma mudança na cultura daquele local, um Uhum. simples procedimento operacional padrão já é uma inovação, já é uma Exatamente. tecnologia que está ali inovando naquele Isso. sistema. E, assim, qual foi a maior resistência nessa experiência de vocês que vocês já enfrentaram ou não enfrentou? Porque pode não ter enfrentado, mas assim, se sim, qual foi uma das maiores resistências que vocês enfrentaram assim com essa captação de clientes? Perfeito. Eu vou te falar que a maior de todas, disparado, foi a questão de idade. O pessoal olhava para mim, olhava para os meus sócios, que também têm a mesma média de idade que eu, 21 anos, 22, 23 no máximo. E eles pensavam, nossa, esses meninos são muito novos. Por que que eles vão saber o que que eu preciso? Como é que eles vão saber isso, Como né? é que eles vão saber isso? Esses meninos não têm idade para fazer isso, não. Então foi a principal resistência. E a gente entende que é normal pensar isso. Sim. Inclusive, o normal da nossa idade realmente não é fazer esse tipo de coisa. O pessoal está normalmente estudando, está na faculdade, está fazendo coisas completamente diferentes, e a gente está nesse ramo. O que acaba sendo um outlier, né? Acaba sendo uma fora da curva. E a gente não julga eles por isso. É super normal. Então, como é que a gente lidou com isso? A gente precisa entender que a linguagem do nosso público é realmente falar com uma pessoa que eles entendem, uma pessoa que sabe que eles sabem que tem experiência, uma pessoa que tem propriedade de falar. Então, um meio que a gente utilizou para reverter essa situação, além do nosso posicionamento, a gente, embora pareça muito novo, a gente entende muito Embora de negócio, seja muito embora novo, né? seja muito novo, a gente sabe que abranger a nossa perspectiva de negócio é muito grande, saber como se comunicar, o conhecimento técnico é muito importante também. Então, a nossa equipe ela está todos os dias da semana se envolvendo em muito conhecimento técnico e o principal de todos é se envolvendo com parcerias estratégicas também que são importantes para a gente. Então, pessoas que estão no ramo da saúde, são líderes da saúde, eles têm mais influência, eles têm mais proximidade com o público que a gente está falando e uma aproximação com eles é interessante. Quais são os principais serviços e produtos que vocês ofertam hoje para essas clínicas, hospitais, enfim, para essa área de saúde? Quais são os principais produtos e serviços? Perfeito. O nosso cargo-chefe é realmente fazer uma análise de negócio detalhada e entregar um software sob medida. Então, esse é o nosso cargo-chefe, é o que a gente mais gosta de fazer e assim, o nosso diferencial. E é o que eu prefiro também, porque a gente conversa com o cliente, a gente consegue ter uma proximidade maior. A gente sente um pouquinho receio de criar uma solução padronizada e não atender as E pessoas. geralmente não atende, E né? geralmente não atende. Então a gente gosta de manter esse contato mais próximo, chegar a conversar com dono de clínica por dono de clínica e falar, olha, qual é a sua necessidade, o que a gente pode te ajudar nesse sentido. Normalmente as dores são parecidas, mas as formas de resolver essas dores, elas são distantes. Mas alguns problemas que são padronizados e podem ser resolvidos da mesma forma, a gente está criando uma solução própria que vai ser lançada no mês que vem. É uma solução completamente nova no mercado, inovando na forma de finalizar o atendimento nas clínicas. Então, hoje a gente tem muita automação de WhatsApp para a clínica, embora não seja utilizado. Porém, todas as automações de WhatsApp, elas não encerram o atendimento no próprio WhatsApp. Elas levam para um site externo. Elas levam para um calendar da vida, elas levam para um sistema. Só que uma coisa que às vezes a gente esquece é que o público que vai fazer uma marcação de consulta, ele também não sabe mexer muito em tecnologia. Então, como é que a gente coloca mais tecnologia ainda para um público que não sabe mexer com tecnologia? É muito complicado. Então, a primeira inovação que a gente está buscando nesse sentido é fazer finalização todo o processo de vendas do paciente pelo próprio WhatsApp, porque a gente sabe que ele sabe mexer no WhatsApp. Ele sabe conversar no WhatsApp. E a gente tem um outro detalhe que é quem está procurando um atendimento médico Sim, tá ali com algum problema de saúde, seja exatamente. ou seja exames preventivos, enfim, mas ele tá ali com alguma coisa e ele quer uma outra pessoa atendendo Sim, de alguma forma. Não quer ser exatamente. direcionado para um site, né? Sim, ele quer um contato touch a touch. Então, basicamente, a solução que a gente está desenvolvendo, ela também está embutida com inteligência artificial, porque assim ela consegue se tornar mais próxima do cliente. Ninguém gosta de resposta automatizada. Olá, chato. preenche o procedimento, tá aqui abaixo. Ninguém gosta disso. E o cliente, ele não se sente, o paciente, no caso, ele não se sente conectado com a clínica, porque isso é muito importante.
As clínicas, elas são um negócio. E o negócio, ele tem que se conectar com seus clientes, que no caso, são os pacientes. Então, é uma coisa que também muita gente acaba não entendendo e não correlacionando. Essa separação, às vezes, é muito difícil. E a gente entende isso. E por isso também que a gente vai estar fazendo esse lançamento. E, claro, com outras especialidades que são somente nossas, como eu falei inicialmente sobre a trajetória da gestão de fila, né? Que a gente não tinha a nossa posição de fila, a gente não sabia quanto tempo ia demorar para a minha namorada, na época, ser atendida. Então, a gente está embutindo essa proposta nessa solução que a gente está lançando também. Então, o paciente ele vai saber exatamente qual a posição dele na fila, quanto tempo ele vai demorar para ser atendido, e com isso vem grandes benefícios, né? O cliente ele não precisa esperar 3 horas na clínica, ele não precisa chegar um dia inteiro de antecedência. Ele pode chegar faltando ali 5 minutos e não precisa lotar a clínica. Já é uma solução de logística também. Uhum. Entende? E vocês já vêm inovando e se destacando em um mercado que é altamente competitivo, Sim. que é um mercado competitivo. E como é que vocês enxergam esse mercado aqui em Vitória da Conquista? E quais são os potenciais dele? Como é que essas clínicas, esses profissionais da saúde, né, que atuam em suas clínicas, podem procurar vocês? Quais são as soluções que vocês podem oferecer para eles? Como é que entra em contato? Como é que funciona? Perfeito. Respondendo a primeira pergunta sobre o mercado aqui de Vitória da Conquista, eu diria que atualmente é o melhor mercado da Bahia para você trabalhar com saúde. Então, Conquista está sendo agora considerada um polo de inovação em saúde, um polo de saúde também. Então, hoje, se você pegar um mapa de calor das cidades aqui próximas do Sudoeste, mais de 50% das clínicas vão estar concentradas em Vitória da Conquista. E grande concentração dos hospitais também, consultórios. Então é uma coisa muito grande. A gente tem uma concentração de saúde muito grande também. E acaba que o potencial da cidade voltado a esse setor é enorme. Vitória da Conquista, por si só, ela pode receber muitas coisas por isso. Premiações, reconhecimentos, tanto nacionais quanto estatais mesmo, porque existem essas premiações focadas nesses setores, nessas cidades especificamente que atuam com esse tipo de coisa. E respondendo a segunda pergunta, qual foi mesmo? Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês, principalmente os profissionais das clínicas, dos hospitais, para que vocês possam trazer soluções para que eles possam enxergar o dinheiro. Porque quando a gente está falando também de saúde, mas na perspectiva do negócio. Sim, com certeza. Né? Então, assim, nessa perspectiva do negócio, como é que eles chegam até vocês? Perfeito. A gente tem um canal de comunicação que é o Instagram. Hoje é o nosso principal canal de comunicação, o NewToBR, se você pesquisar lá. NewToBR. Hoje é o principal, mas claro que também tem os meios de contatos mais próximos que são de WhatsApp. Pode falar aqui? Pode falar. Perfeito. O WhatsApp é DDD 71 999 40 41 75. Aí você pode estar entrando em contato com esse número, se reconhecendo, falando o nome da sua clínica, o seu nome, o que você precisa da nossa ajuda, que a gente consegue marcar uma reunião e verificar realmente quais são as necessidades e como a gente pode estar ajudando nesse sentido. Mas é Newtwo escrito... É Newtwo de 2, não. Newtwo de... realmente, não é Newtwo de 2, não. Essa letra NEWTOOBR. Aí. Pronto. Já deu uma melhorada. Com certeza. A tecnologia hoje ela é utilizada para melhorar os serviços. Sim. E aí, quando você utiliza a tecnologia para melhorar os serviços, qual é o ganho que o dono da clínica, né, aquela pessoa que atende ali na clínica, ela tem? Qual é o ganho que ele tem para quando ele melhora esse serviço a partir da tecnologia? Perfeito. Eu vou levar em consideração somente um fator que eu acho que está mais palpável, que é mais fácil de visualizar, que é sobre o produto que a gente vai estar lançando em março. Então, o nosso produto ele é focado em atendimento. Já começa que hoje, quando o atendimento ele é manualizado, eu vou te falar os dados da pesquisa que a gente teve ultimamente. Normalmente, uma média de atendimento diário das clínicas é em torno de 30 pacientes. Isso varia de clínica para clínica, do porte da clínica, né? Mas é uma média de 30 pacientes por dia. Só que desses 30 pacientes, uma média de 6 são perdidos por questão de atendimento. É um número muito grande. É alto.
6. Às vezes por demora, às vezes por esquecimento, às vezes porque, enfim, o cliente ele se estressou e saiu, não teve nenhum processo de recontato com o cliente, não teve essa parte estruturada, né? Porque ele chegou, esperou muito. Esperou muito Né? também, isso é um processo que acaba tendo uma perca muito grande. Aí você pega, diariamente, se você perde uma média de 6 pacientes, multiplica por todos os dias úteis que a clínica está aberta. Você tem um dia perdido. Você tem um praticamente. dia perdido, praticamente. Agora pensa que esses clientes todos que foram perdidos, você consegue fazer a recuperação. Então, cada 6 clientes que você perde por dia, você multiplica pelo ticket médio da clínica, que deve ser mais ou menos, pelo que a gente pesquisou, a nossa pesquisa, é uma média de R$ 150 a 200, pode ser maior, pode ser menor também, depende do tipo de atendimento que a clínica está tendo. Você tem pelo menos um ganho de mais de R$ 30 mil. Só resolvendo a questão de atendimento. Só neste ponto específico. Só nesse ponto específico. O atendimento. E o Será atendimento que- é tudo, né? O atendimento é tudo. Será que R$ 30 mil faz sentido você perder? Será que vale a pena você ganhar esses R$ 30 mil? É interessante. E como é que funciona a segurança dos dados desses clientes? Uhum. E eu digo dos clientes clínicas, Sim. nem são dos clientes, né? Clientes dos clientes. Dos clientes clínica, como é que funciona essa segurança de dados? Porque muita gente tem resistência à tecnologia porque acha que há uma insegurança com os dados, né? Sim. Então, como é que funciona? Perfeito. Uma metodologia nossa de desenvolvimento também é trabalhar com a tecnologia que a gente chama de criptografia. Então, sempre... inclusive, que é utilizado pelo WhatsApp, que é a criptografia de ponta a ponta. Então, sempre quando os dados dos clientes são mandados para alguma plataforma, eles são criptografados na hora de mandar e criptografados na hora de receber. Então, independente se alguém tentar hackear alguma informação, ela não vai conseguir obter nada. Então, muita gente tem essa resistência de entrar na internet por questão de segurança de dados. Mas, às vezes, ela esquece que a chance dela ser hackeada é muito menor do que de ser hackeada. Isso se a empresa ela trabalhar de forma positiva, ética, e trabalhar com esse sistema de criptografia que a gente normalmente gosta de trabalhar também. Então os dados eles são muito seguros e a gente preserva muito isso, principalmente porque o setor da saúde ele tem dados sigilosos. Totalmente. Os dados não podem vazar, Totalmente. entende? E os dados eles ficam somente com as clínicas, que é questão de prontuário, né? Os relatórios dos atendimentos que eles utilizam também, e fica tudo só com eles. Vocês Sensibilidade ao também vazamento. têm tecnologia para essa otimização, por exemplo, de prontuários? Temos sim. Só que essa de otimização de prontuário, a gente faz como sob medida também, software sob medida. A gente não tem uma solução própria, produto para isso. Mas a gente sempre gosta de avaliar a necessidade, porque em questão de prontuário, cada clínica tem a sua metodologia. Então, uns preferem salvar alguns dados, que são padrões, né? Todos têm que salvar, mais alguns dados adicionais. Outras preferem focar no padrão, outras preferem captar algumas informações a mais. Depende muito do modus operandi da clínica. Então, esse serviço a gente preferiu manter como um serviço personalizado. Entendi. Então, entre em contato com a gente bate uma conversa, vê quais são os dados que eles captam hoje dos clientes, ou se eles não captam nenhum dado dos clientes também, que é possível. A gente já foi atendido por uma clínica que não captou nenhuma informação nossa. A gente achou muito estranho isso. Eu pensei, como é que eles vão me chamar depois? E se eu precisar de um novo exame? E se o resultado do meu exame atual depender de uma nova consulta? Eles vão ficar só mesmo na comunicação boca a boca? Ah, volta aqui semana que vem. Será que isso é efetivo? Será que faz sentido? Eu mesmo não voltaria. Às vezes eu esqueço, não é nem por questão de responsabilidade. É por questão de esquecer. Às vezes a rotina é tão corrida que a gente não se atenta aos pequenos detalhes, até que foram conversados, né? Então, ter uma tecnologia que fique ali te informando, te avisando que você tem que fazer aquele exame, que você pode retornar por conta de X consequências, ou porque é interessante você fazer uma reavaliação, é muito importante. E aí a gente vai para uma outra questão. Como é que surge a oportunidade de expandir a atuação de vocês para a Europa? Como é que isso surgiu? Perfeito. Vou te falar que tudo hoje no mundo do negócio depende de parceria. Então, hoje a gente não cresce sozinho, foi uma coisa que inicialmente todo mundo aprende um pouco na marra, né? Às vezes, não, eu vou abrir um negócio aqui diferente, vou conseguir dar conta sozinho, mas não dá conta sozinho.
Então você precisa de gente trabalhando juntamente com você, você precisa de parceiros fortes atuando juntamente com você, até porque fica até melhor, né? Fica até mais confortável, não só institucionalmente falando, como também em questão de presença, até questão de intimidade mesmo. É importante você ter uma pessoa que conheça da sua área e fala com você. E dentro disso, dentro desse cenário, a gente teve um parceiro que era do Brasil, foi para a Europa e manteve essa mesma conexão com a gente. Então aí ele já fez uma ponte. Olha, eu trabalho nessa área, mas vocês trabalham nessa. Que tal a gente reafirmar a nossa parceria e eu trago alguns clientes para você aqui de fora e você mantém essa conexão. Acabou que surgiu de uma forma tão natural que a gente hoje não acredita que surgiu dessa forma. Então, primeiro veio os primeiros clientes lá de Luxemburgo, que é a nossa principal área de atuação hoje na Europa. O segundo é França e terceiro é Portugal. A gente foi fazendo captação, os nossos clientes que estavam atuando com a gente lá fora fizeram indicação também e a expansão aconteceu assim de forma natural, né? Quando você faz um bom trabalho, quando você tem a confiança da pessoa que você está trabalhando, tudo surge de uma forma mais fluida. Tudo acontece de uma forma mais fluida. E qual é a diferença que você sente entre esses mercados, Brasil e Europa? Porque existe uma diferença. Com certeza. E quais são essas diferenças que vocês já identificaram? Tanto positivas quanto não. Quais são essas diferenças? Perfeito. A primeira diferença que eu posso falar é que o pessoal da Europa, em questão de comunicação, eles são muito mais objetivos. Então aqui os interesses são diferentes, a forma de comunicação também é diferente. A gente demorou um pouquinho de se adaptar, que o brasileiro, querendo ou não, ele acaba sendo um pouquinho mais caloroso, né? Ele gosta de ter uma conversa, ele gosta de ter uma proximidade maior. Agora, europeu já não é tão assim. Ele é uma pessoa mais fria, mais objetiva, ele é mais direto ao ponto, que a gente chama. Mais pragmático, né? Mais pragmático. Então, inicialmente foi difícil da gente se adaptar. Mas no final, conforme a gente foi andando com os clientes, conforme a gente foi conversando, a gente foi adaptando a essa forma de comunicação deles. Então, o segundo ponto é que os objetivos também são diferentes. Às vezes, um dono de uma clínica aqui de Vitória da Conquista, ele tem um objetivo de aumentar seu faturamento, digamos assim. O objetivo do europeu já é um pouquinho diferente, eles buscam mais estabilidade, eles buscam não necessariamente aumentar o faturamento, mas fazer o mesmo que ele está fazendo. Otimizar, né? Otimizar, eles buscam mais otimização. E eles são um pouquinho mais resistentes à tecnologia também. Principalmente porque o processo de evolução deles lá surgiu de uma forma muito mais manual, eu diria assim, né? Então, se eles têm um sistema, mesmo que não seja tão atual, mesmo que não supra todas as necessidades dele, eles acreditam que aquilo é o suficiente. Então já foi outra resistência que a gente encontrou. Eu acho que eu tenho um negócio, eu tenho um Word aqui, isso aqui já me serve de alguma coisa. Não preciso de mais nada, já utilizo esse sistema. Então já é outro contra que a gente acabou encontrando na região. Em questão de conhecimento tecnológico também, por incrível que pareça, nós brasileiros, a gente aqui de Vitória da Conquista, a gente é muito evoluído tecnologicamente e mentalmente também. Então, eu pensei que quando a gente migrasse lá para a Europa, o pessoal seria muito mais, como é que eu posso dizer? Eles tinham muito mais conhecimento tecnológico do que a gente que estava daqui. Inclusive, foi um certo medinho que a gente teve antes de ir para lá. Mas quando a gente chegou lá, foi um panorama completamente diferente. Então, o pessoal, às vezes, utilizava a tecnologia de Word. De planilha não fazia mais nada e achava que estava o suficiente. A gente falava, não, você precisa de um Google Calendar para inicialmente gerenciar a sua agenda. Ele sabe, o que é isso? O que é esse Google Agenda? Indicava uma coisa simples, eles não conheciam. Uma coisa que pra gente aqui é bem básica. Exatamente. Assim. Então esse foi um choque de realidade. Você não sabe o que é o Google Agenda? Ele, não, o que é isso? Como é que eu acesso? E muita gente acha que não Exato. entende o quanto de tecnologia que a gente exporta para fora do Brasil. Com certeza. E a gente produz, inclusive a gente está falando do interior da Bahia. Sim. Né? Nós estamos em Vitória da Conquista e a gente está levando tecnologia, né? Exportando essa tecnologia para fora daqui. Sim, exatamente. Então, infelizmente ou felizmente, tem gente que ainda tem essa mentalidade de que o melhor é o que está lá fora, sendo que, na realidade, as pessoas estão vindo buscar aqui tecnologias para poder avançar nos seus negócios, né? Exatamente. E aí, neste sentido, como é que você sente o impacto da empresa de vocês para potencializar
no setor da saúde. Qual é o impacto hoje que a empresa de vocês tem para o setor da saúde, para a inovação dessas clínicas e para a otimização desses negócios? E olhando puramente pela perspectiva do negócio, qual é o impacto hoje que vocês enxergam da empresa de vocês? Perfeito. Eu acredito que hoje o nosso impacto ele não é responsável somente por melhoria no estabelecimento. Hoje, quando a gente consegue melhorar a área da saúde, a gente consequentemente melhora todo um ecossistema. Então, foi um dos motivos que possibilitou com que a gente trabalhasse também nesse setor. Trabalhando em tecnologia para a saúde, a gente tem um impacto no ecossistema de saúde, a gente tem um impacto em toda a cadeia da região. Então, com a saúde mais evoluída, uma saúde mais tecnológica, mais simples, mais acessível, a gente consegue melhorar uma série de outros problemas. Uma série de outras soluções. Consegue resolver mesmo muita... Exatamente. E acaba que a gente uniu isso também com o ecossistema, né? Hoje a gente está incluso no ecossistema de inovação aqui de Vitória da Conquista, que é o Inova Conquista, e a gente consegue possibilitar com que o nosso impacto ele seja proporcional com a evolução da nossa cidade. Então a gente une a nossa empresa com outras empresas da região, outras instituições da região também, para proporcionar o crescimento de Vitória da Conquista, não só econômico, mas como também um crescimento social, e assim toda a cadeia ela anda junta. A gente faz parte de um ecossistema, a gente faz parte de uma cadeia específica, e com isso a gente consegue melhorar o todo. Isso é muito bom. E me fala quais são os projetos atuais que vocês têm aí para esses próximos meses, o que tem de novo que vocês estão trazendo aí para a nossa cidade, para a região e também lá para a Europa, né? Não, com certeza. Perfeito. Eu vou focar inicialmente em Vitória da Conquista, que acho que estamos próximos, acho que faz sentido a gente falar um pouquinho sobre. Eu falei inicialmente aqui nesse podcast que aqui a gente tem muita cabeça pensante na área de saúde. A gente tem muito doutor, muito pesquisador, a gente tem muitos estabelecimentos de saúde, mas um problema que a gente encontrou é que, embora a gente tenha muito potencial intelectual da área de saúde, potencial prático também, a gente não tem conexão entre essas mentes pensantes, esses líderes da área de saúde. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi criar um ecossistema de saúde, poder unir todo mundo na qual a gente consiga transformar a evolução do setor não somente em uma coisa pontual, mas conseguir trazer evolução para todo o município. Trazer uma conexão. Trazer uma conexão. Quando todo mundo se une, a evolução assim é disparada, né? Então, muitas coisas boas decorrem disso. Então, analisando esse problema, analisando como a gente consegue resolver isso, a gente está criando o ESIS, que é o primeiro encontro conquistense de inovação em saúde. Então, com essa proposta que vai acontecer no dia 26 de março aqui no Hub também, a gente está querendo trazer mentes líderes da região, líderes fortes na área de saúde também, que tem grande abordagem, grande bagagem para falar sobre a área do setor, pessoas voltadas em inovação, startups de saúde aqui em Conquista, que a gente às vezes nem sabe que existe, a gente vai dar a oportunidade delas exporem aqui na região também, os especialistas eles se conectarem, a gente trazer essa visão mais de negócios também, como você consegue gerir melhor o seu estabelecimento de saúde, e com isso a gente criar o ecossistema de saúde aqui de Vitória da Conquista. Isso é pioneiro. Isso é pioneiro. E qual é a expectativa para esse evento que acontece agora, assim, ó, depois de amanhã, acho que já é março? Sim, qual com é certeza. a expectativa de vocês para este evento? Perfeito. A expectativa, antes de tudo, é que a gente consiga proporcionar realmente uma imersão não só prática, mas como uma imersão muito bem teórica, uma imersão na qual todo mundo saia desse evento com uma chavinha virada. Todo mundo saiba que realmente, às vezes, essa situação que a gente está trazendo no evento, eles acabam enfrentando também. E que eles realmente tenham essa chavinha mental virada e que eles consigam mudar esse cenário, mudar esse ecossistema. E criar uma rede forte aqui em Vitória da Conquista. Isso é muito... Vou participar, viu? Não, com Deixa eu certeza, logo convidadíssimo. avisar que eu vou participar. E essa iniciativa, como é que ela surge, essa iniciativa? Como é que vocês pensam em fazer essa conexão entre essas mentes? Como é que vocês pensam isso? Perfeito. Primeiro de tudo, a gente está fazendo um processo de
É quase um processo seletivo, mas eu não diria um processo seletivo. A gente está selecionando todas as mentes que a gente conhece. Fazendo um mapeamento, fazendo né? um mapeamento regional de todas as mentes que a gente conhece, conversando um por um. Então, a gente quer garantir que esse evento ele realmente ele tenha valor para as pessoas que vão estar presentes. Então, a gente quer inicialmente poder ofertar valor também antes do evento. Então, a gente está fazendo esse contato mais touch a touch, falando com todas as mentes, todos os líderes, todas as pessoas que têm interesse em mudar o seu negócio, mudar a sua clínica, mudar o seu consultório e realmente fazendo essa triagem para colocar todas as pessoas que têm um potencial inovador nesse evento. Assim como as mentes de fora que a gente já tem contato, parcerias também, que são muito especialistas no seu setor. Muito bacana. Aproveitando agora para pedir você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você vai ficar super informado do que acontece também aqui em Vitória da Conquista. E aí a gente já está caminhando um pouquinho para o final, mas antes da gente ir para um momento, um quadro específico do programa, eu queria que você reforçasse qual o papel da New2. Eu ia fazer um trocadilho com a banda, você sabe que eu não ia resistir, né? Eu nunca resisto. Qual é o papel da New2 na transformação e melhoria no sistema de saúde, tanto no Brasil quanto internacionalmente? Perfeito. O papel da New2 é realmente cuidar primeiro da evolução mental, que a gente acaba enfrentando alguns problemas de restrição, como é que eu posso dizer isso? Problemas de resistência. É que realmente poder fazer essa virada mental e transformar a Vitória da Conquista num ecossistema tecnológico de saúde. No Brasil, primeiramente focado nisso. Então, o papel da New2 é realmente poder ter um sistema de saúde aqui municipal mais autogerenciado, mais automatizado, melhor para todas as pessoas que acessam o nosso sistema de saúde, né? Então, o nosso papel é realmente transformar toda essa cadeia, cada cadeia produtiva de saúde. E na Europa a gente tem um papel muito fundamental também, porque a gente está construindo um projeto que é de grande porte, um projeto que vai atuar em todo o Brasil, em todo o país de Luxemburgo e posteriormente atuar em outras frentes lá da Europa também. Não posso divulgar o nome do projeto agora, mas eu já digo que, por que é um projeto grande? Porque a gente está fechando com a Associação Luxemburguense de Dentistas, então é uma das maiores organizações responsáveis por tomar as decisões da odontologia no setor. Então é um contato direto com o governo luxemburguês e a gente vai fazer essa implementação nacional. Vocês atuam no setor privado, correto? Isso, exatamente. Tem pretensão de expandir para o setor público? Tem Temos. projeto para isso? Como é que você... Dá só um mini spoiler para a gente. Perfeito. Atualmente a gente realmente está focado mais no setor privado, mas a gente está em construção de um projeto que eu não posso falar muito, mas ele é focado para municípios. A gente quer realmente implementar esse projeto aqui no sistema de gestão municipal de saúde, na Secretaria de Saúde aqui de Vitória da Conquista, que ele é baseado nos indicadores IGMA, que são indicadores de índice de qualidade municipal. Então, eles são direcionados por dados específicos, como, por exemplo, números de atendimento, dados que estão atrelados à qualidade de vida aqui de Vitória da Conquista. E a gente quer colocar esses indicadores dentro da nossa plataforma para a gente melhorar todos aqui da região e realmente evoluir o índice IGMA de Vitória da Conquista. Vem aí, viu, gente? Vem aí. Carlos, eu quero te agradecer, né, pela sua participação. Já antes da gente ir para o nosso quadro Pode Me Contar, eu quero já agradecer, deixar aqui as portas abertas para você vir novamente, falar quando esses projetos que não podem ainda ser divulgados saírem aí, falar, dividir com a gente. Esse espaço é justamente para trazer esse protagonismo para quem está atuando, para quem está inovando a partir de Vitória da Conquista, porque a gente sabe que essa expansão vai para além da nossa cidade. E agora você vai participar do quadro Pode Me Contar. Perfeito. Como é que funciona? Eu vou falar uma palavra, você vai dizer outra palavra, uma frase, do jeito que você quiser. E aí, tá preparado? Um pouquinho, vamos lá. Então, vamos lá. Momento Pode Me Contar. Vou começar com a primeira. Inspiração. Inspiração? Meu pai. Uma saudade.
Saudade... Salvador, que é minha cidade. Um filme. Nossa, não sou muito cinematográfico. Ai, deixa eu pensar. Boa pergunta. Não assisto muito filmes. Trilha sonora de sua vida. Trilha sonora da minha vida? Deixa eu pensar. Pode falar o nome de uma banda gringa? Do jeito que você quiser. Survivor. Um livro. Um livro? Eu diria que Hackeando Darwin. Muito bom. Uma frase. Perfeito. Tudo é baseado na sua visão. Se eu pudesse, eu mudava. Se eu pudesse, eu mudava todo o cenário de saúde de Vitória da Conquista. Legado. Forte. Um desejo para o futuro. Desejo para o futuro? Vamos lá. Expansão. Agora, se você quiser, você pode fazer uma pergunta para mim. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de, depois desse papo sobre a Newtwo, sobre essa questão do cenário de saúde, eu gostaria de te perguntar o que você acha disso tudo, qual foi a sua opinião, qual foi a sua primeira impressão também. Até quando a gente teve a primeira conversa, né? Vou responder com maior satisfação. Primeiro que eu acho super inovador, pioneiro, como na nossa primeira conversa eu te disse, e a gente perceber mentes atuando, pensando em soluções inovadoras para o negócio e pensar também a saúde na perspectiva do negócio é fundamental. Então, quando vocês trazem essa solução, quando a empresa de vocês vem justamente nessa vanguarda de olhar pela perspectiva do negócio, pensando justamente em otimizar o negócio enquanto negócio, eu acho extraordinário e vocês estão de parabéns. Obrigado. Espero e desejo muito sucesso para a empresa de vocês, que vocês expandam por muito mais países e que vocês possam também potencializar nossa região, nossa cidade, nosso estado, né, a partir do negócio de vocês. Perfeito. E aí agora eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer você também que nos acompanhou e aí pode deixar um recado pro pessoal. Perfeito. Primeiro de tudo, pessoal, obrigado pela atenção. Agradeço a você, Andreas. Obrigado pelo pessoal que está assistindo a gente também. Isso aqui é muito gratificante, é muito bom poder conversar. É muito bom também falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, porque às vezes a gente atua num cenário onde a gente não tem reconhecimento. Às vezes a gente tem muitas barreiras de reconhecimento nesse sentido. Então, poder estar aqui, poder falar um pouquinho da gente para todos, poder expandir esse horizonte também, eu acho que é muito importante. Então, primeiro recado, eu agradeço muito. Espero voltar aqui em próximas oportunidades, em próximas ocasiões. E também dar um recado sobre o evento que vai acontecer no dia 26 de março, aqui no Hub, às 19 horas. Então, pessoal, estão convidados. Vocês podem chegar lá na Newtwo BR, passar o número de vocês, passar o contato de vocês, se vocês tiverem interesse em participar do evento. Então, primeiro encontro conquistense de inovação em saúde, e eu espero vocês lá. Então, tá todo mundo convidado. E aí eu quero agradecer imensamente todo mundo que acompanhou, agradecer Carlos, que representa, né, toda uma equipe, né? Então eu quero agradecer a sua participação, agradecer você que nos acompanhou e expressar a nossa gratidão aos nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital FPS Studios, o melhor estúdio do país. Então, obrigado a todos pelo apoio, por estar com a gente. Quem não se inscreveu no canal, corre que dá tempo e até semana que vem.